Glória a Deus. Vamos então orar para que a gente possa ter esse momento agora com o nosso Deus nesse devocional, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, por esse tempo, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos em tua presença para ouvir a tua voz. Espírito Santo, tenha liberdade para falar, para ministrar aos nossos corações. E que nós possamos, Senhor, verdadeiramente sermos moldados, tratados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Nós declaramos que este é o dia que o Senhor já fez, um dia de vida, um dia de vitória, um dia de renovo em Tua presença. É assim que eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que a gente vai ler está em Oséias. Vamos fazer primeiro um pano de fundo sobre esse profeta. O que que está acontecendo aqui, né? Oséias, ele foi um profeta que viveu em um tempo onde a nação de Israel, ela estava se contaminando com os deuses de outras nações, né? E essa esse adultério, né, de Israel feriu o coração de Deus. E Deus fez algo assim que, para o nosso entendimento, ela assim, meu Deus, como que o Senhor pede isso para alguém? Que coisa absurda! Deus pede para que o profeta Oséias se case-se com uma prostituta, né? Que é a Gomer. Acho que esse é o nome dela. Ele fala, procura uma mulher, né? Prostituta e case-se com ela. E ele faz isso. Oséias obedece, né? Ele se relaciona, casa-se por justamente representando e para mostrar que era assim que Deus se sentia em relação à nação de Israel, sabe? E no capítulo 6 é um capítulo que Deus chama o povo para o arrependimento. E nós precisamos, como povo de Deus, estar o tempo todo fazendo um- uma varredura no nosso coração, no nosso entendimento. Se a gente não está indo para trilhar esse mesmo caminho que Israel está. Ah, pastora, mas eu não adoro outros deuses, como Israel estava fazendo, como Israel se relacionava, adorava. Outros deuses não significa necessariamente que sejam imagens, que sejam algum objeto onde para quem eu oro, certo? Mas o nosso coração, ele é extremamente suscetível a colocar, às vezes, pessoas, coisas ou situações com um valor maior do que o próprio Deus no nosso coração. E a gente nem percebe. A gente nem percebe. A gente acha que não, Deus é primeiro. E sem perceber, nós estamos colocando outras coisas em primeiro lugar. E eu já me vi, ó, em situações assim. E isso é refletido muito nas nossas orações. Quando eu vou me apresentar a Deus para falar com Ele, para orar, aquilo que é a motivação principal da minha oração pode ser uma idolatria. Você sabia disso? Pode ser. E eu lembro.
que por alguns, não foi nem meses, foi acho que quase anos, havia algo que eu queria muito. E eu me empenhava nisso, estudava e comprava cursos até e relacionado a isso que eu queria. Mas sabe o que que eu percebi? Que eu fazia tudo isso sem consultar a Deus se era algo que Ele queria que eu fizesse. E foram, tudo que eu me empenhei nesse lugar onde eu buscava, eu me frustrei. Eu me frustrei e não tive êxito. E hoje eu entendo que eu não tive êxito porque fugia do propósito e era algo que se Deus me respondesse, provavelmente aquilo iria me tirar de Deus. Então, tem orações que nós fazemos que o Senhor não responde, não porque Ele não é Deus, não porque Ele não pode, não porque Ele não é poderoso para fazer. Não, o Senhor, Ele é Deus poderoso para fazer. Só que tem orações que nós fazemos que Deus não responde, porque se Ele responder, provavelmente nós iremos nos afastar dele. Então Ele fala, prioridade para Deus. Ele diz: prioridade para mim não é responder o que você quer, mas é atrair o seu coração. E se eu responder, agora Deus está falando, tá? Como se fosse Deus falando. Se eu responder o que você quer, você vai se afastar de mim. Então eu não posso dar a resposta que você tem buscado. Então, o nosso Deus, Ele é o Deus que sabe de tudo que nós necessitamos, muito mais do que eu e você. Nós verdadeiramente não sabemos o que realmente precisamos. A gente acha que sabe. E, e quando a gente chega até Deus com algumas orações imaturas, são orações que não terão resposta. E eu quero ler um texto, eu vou ler todo o capítulo 6 de Oséias. São apenas 11 versículos, tá? Vamos prestar atenção nessa leitura, que o Senhor possa ministrar o nosso coração sobre isso. Ó, venham, voltemos para o Senhor. É um chamado ao arrependimento, esse capítulo. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Glória a Deus. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vêm as chuvas da primavera. Tem como impedir o amanhecer? Não, não tem como impedir o amanhecer. Então, quando eu busco ao Senhor nesse capítulo, nesse versículo que eu acabei de ler, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos em conhecê-lo e ele nos responderá. Para que o Senhor nos responda, eu preciso buscar conhecê-lo. E quando eu me coloco nessa posição de buscar conhecê-lo, ele me responde. Ele me responde tão certo como vem o amanhã. Ai, pastora, por que que Deus não responde minhas orações? Porque você tem buscado qualquer outra coisa menos ao próprio Deus.
Quando buscamos qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, as respostas não vêm. Mas quando o meu coração, ele tem sede e fome em buscar o próprio Deus, as respostas estarão ao meu alcance. Ele vai me responder, tão certo quanto vem o amanhecer e tão certo como vem a chuva na primavera. Porque na primavera chove, os campos ficam floridos, as flores desabrocham, mas eu preciso alinhar o meu coração em buscar a Deus e não aquilo que ele acha que precisa. Porque tudo que você precisa, todas as suas necessidades, tudo que você necessita já está no Senhor. Ele já conquistou para você. Tudo, tudo. E sabe o que ele conquistou, que é mais valioso? A paz. A paz que excede todo entendimento, independente da circunstância ou da situação que eu esteja vivendo no momento. A paz, ele já conquistou para você. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meu profeta para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam. Quero que ofereçam amor e não sacrifício. E eu descobri uma coisa. Sabe qual que é a linguagem de amor de Deus? Deus tem uma linguagem de amor. Tem o livro As Cinco Linguagens de Amor, que é palavra de afirmação. Isso aqui é as linguagens de amor que falam conosco, tá? Comigo, com você. Você tem a sua linguagem de amor, eu tenho a minha. Eu já sei, eu já identifiquei qual é a minha. Aí você precisa identificar a sua. Mas mais do que você identificar qual que é a sua própria linguagem de amor, é importante identificar qual é a linguagem de amor das pessoas que estão à sua volta, né? Para que a gente não erre na hora de valorizar essas pessoas, porque às vezes eu faço algo para elas, achando que eu estou valorizando, porque eu estou fazendo algo que geralmente a gente vai ter a, a gente vai acabar fazendo para o outro aquela que é a nossa própria linguagem de amor, mas às vezes para o outro não faz sentido, né? Que então é palavras de afirmação, dar presentes, tempo de qualidade. Qual que são os outros dois? Palavras de afirmação, presentear, tempo de qualidade, atos de serviço e esqueci o quinto. Qual que é o quinto? Depois eu vejo. Depois pesquisa lá, né? E o meu é tempo de qualidade. Eu amo ter tempo de qualidade com as pessoas, né? Quando eu me sento à mesa, eu peço, eu quero que meu marido esteja ali comigo. Então, assim, para mim é importante, né? E então, e Deus também tem uma linguagem de amor. Só que não é nenhuma dessas que eu falei. A linguagem de amor de Deus é obediência. Você quer provar ao Senhor que você o ama? Obedeça a palavra dele. Busque conhecê-lo. Busque conhecer o coração de Deus e obedecer. Porque ele fala aqui, ó.
Eu quero que demonstrem amor. E a forma de eu demonstrar amor ao Senhor é a obediência. Obediência à sua palavra, obediência ao que ele tem para mim, obediência ao que ele me orienta e obediência a tudo que está aqui dentro da palavra e obediência a orientações específicas. Porque quando eu tenho meu coração alinhado ao Senhor e eu tenho esse princípio de buscá-lo verdadeiramente, o Senhor ele começa a revelar coisas específicas para nós. E o Senhor já pedido e falado, orientado, né, tanto comigo quanto meu esposo, situações específicas, certo? E a gente obedece. Até teve, essa semana eu tive um momento e eu conversando, eu falei, conversando, né, com algumas pessoas, eu falei, se tem uma coisa que meu marido e eu somos, é obedientes. Nós somos obedientes. Nós não temos. Eu tenho medo de desobedecer e não de obedecer. E eu sei que a obediência, ela traz consequências, né? A obediência, ela, ela vai trazer alguns pesares, alguns transtornos, né? A obediência de Jesus fez o quê? Levou ele para uma cruz. Então, obedecer não é uma coisa que é simples, é gostoso, é bom, mas para mim a única opção. Para mim a única opção. Eu não existe outra opção se não for obediência. Não existe. Porque por mais que tenha consequências obedecer de transtornos, de dificuldades, é muito melhor. Porque eu posso ter algumas situações adversas com pessoas, né? Mas eu não vou ter com Deus. Agora, a desobediência ao Senhor vai me afastar dele, vai tornar o meu coração endurecido. Aí Deus não vai mais falar comigo, eu não vou mais poder ouvir a voz dele. Então, isso é infinitamente pior do que pessoas se afastarem, do que sofrer retaliação de pessoas, porque não tem problema. Agora, eu afastar o coração de Deus para mim, aí eu não consigo. Então, eu busco todos os dias da minha vida demonstrar amor ao Senhor através da minha obediência e não só sacrifício. Porque ele está dizendo, né? Eu só quero que vocês demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam. Eu quero que me conheçam. Aí, olha só que doído que Deus fala aqui para o povo. Mais do que desejo holocaustos, né? Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Quero que me conheçam mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios. E como Adão, porém, assim como Adão, ele está dizendo para o povo: vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Pensa que doído. Deus olhar para nós e falar: olha, vocês quebraram a aliança comigo e traíram a minha confiança.
Que não sejamos assim. Pessoas que quebram a aliança ou que traem a confiança. Precisamos ser pessoas aliançadas a Deus. Pessoas de aliança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Inclusive, provavelmente hoje à noite, eu estou orando ao Senhor, eu estou pedindo confirmação se é essa a palavra mesmo que será ministrada. É, vai ser sobre contratos e sobre aliança. Se nós estamos vivendo com pessoas por contratos ou por aliança, e a gente vai entender a diferença de viver por contrato ou por aliança. Amém? Então, essa era a palavra que o Senhor tinha para o nosso coração nessa manhã. Uma breve palavra, mas que possa ter ministrado o seu coração, em nome de Jesus, te fortalecido de alguma forma, trazido clareza ao teu entendimento nesse dia, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, pela minha vida, pelo nosso dia. Hoje é um dia especial. É, eu fico muito. Eu tô desde ontem, foi ontem, antes de ontem também, com o meu espírito extremamente quebrantado no Senhor, assim, sabe? E tô parada, tô ouvindo alguma coisa, dali um pouco o espírito me toma de. Ontem mesmo, eu cheguei em casa, eu tinha tido que resolver algumas coisas de manhã na rua. Quando eu cheguei em casa, na hora que eu entrei no carro para vir para casa, o espírito me tomou de um tanto, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Chorava, orava em línguas e chorava e não conseguia controlar. Aí eu cheguei em casa com aquele rosto, aí o pastor, meu, mas o que que aconteceu? Quem que te bateu? Eu falei, ninguém bateu, né? E assim, o Senhor me tomou ali na hora e começou a tratar comigo. Então, um quebrantamento, sabe, no espírito, no coração. E, e a gente precisa buscar mesmo, para que o Senhor tenha essa liberdade em nós, né? E a todo momento ter uma sensibilidade para ouvir a voz dele, para entender que ele busca de nós. Amém? E hoje à noite eu creio que o Senhor vai falar novamente aos nossos corações. É uma coisa que eu tenho buscado muito é dar muita liberdade para que o Espírito fale o que ele precisa falar. Não o que eu acho que tem que ser dito, mas o que o seu povo, a sua igreja precisa ouvir. Amém? E eu creio que Ele está preparando algo novo para ser derramado aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Deixa eu orar, abençoando nossa manhã. Obrigada, Pai, por esse tempo, obrigada por essa palavra, por esse alimento que o Senhor derramou no nosso coração. Eu te louvo, Deus, pela vida de cada uma dessas mulheres que entraram e que ainda entrarão para ouvir essa palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas, Pai. Que o teu Espírito possa nos levar a ter uma sede e uma fome do Senhor, como nunca tivemos. Deus, assim como o Senhor orienta o teu povo, a tua igreja, nessa palavra que nós lemos, precisamos conhecer ao Senhor. Busquemos conhecê-lo. E essa sede, essa fome trará resposta aos nossos corações.
respostas vindas dos seus lábios. Nos perdoe se em algum momento as nossas orações, a motivação das nossas orações tem sido qualquer outra coisa que não seja te conhecer ou conhecer o teu coração e os teus desígnios para nós. Nos perdoe, Pai, pela nossa imaturidade, muitas vezes, por entregarmos a Ti orações, às vezes, tão imaturas, das quais o Senhor não tem como responder. Pois se o Senhor responder, fará com que nos afastemos de Ti. Pai, ensina-nos, ensina-nos a Te conhecer, ensina-nos a Te conhecer. Nos leve a um outro nível em Tua presença, em nome de Jesus. Eu abençoo este dia, Pai. Eu declaro, este é o dia que o Senhor já fez. Eu te louvo. Tu és Deus, Tu és o Santo de Israel, o Santo das nossas casas, dos nossos lares. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe seu dia. Amém. Que seja um dia cheio de graça, da presença, de vitória. Em nome de Jesus. Até mais.